Neste momento, nós teremos a fala do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Sr. Silvio Barros, que dará a sua palestra com o tema A Visão Estratégica Estadual com os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Econômico. O que é e qual a função de um Conselho de Desenvolvimento Econômico. Por isso, nós agradecemos as nossas autoridades e parceiros, pedindo para que retornem aos seus lugares. Aqueles que tiveram que se ausentar, nós compreendemos. E então passaremos a palestra do senhor Silvio Barros. É o atual secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, diretor da empresa Solução Consultoria há 30 anos. Coordena desde 2013 o programa O Futuro da Minha Cidade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Foi o primeiro presidente do Centro de Inovação de Maringá. É também comentarista das rádios CBN Maringá e Cascavel no programa Cidadania e Sustentabilidade. Foi secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Paraná em 2015 e 2016. Trabalhou 25 anos no desenvolvimento de produtos e destinos turísticos, tendo vivido 15 anos em Manaus, capital do Amazonas, onde trabalhou com o oceanógrafo Jacques Cousteau. Instituiu e dirigiu a Fundação Vitória Amazônica, maior ONG ambientalista do estado da Amazonas. Por 5 anos foi membro do Board da Sociedade Mundial de Ecoturismo. Dirigiu o World Travel and Tourism Council para a América Latina. Exerceu diversas funções públicas, inclusive secretário de Estado do Amazonas, ex-prefeito de Maringá, e como membro da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, coordenou a participação da FNP na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável durante a Rio+20. Senhoras e senhores, com vocês, Silvio Barros. Muito obrigado, bom dia. Eu preciso ser mais cuidadoso daqui para frente. Antes de vir aqui, eu tenho que chamar o mestre de cerimônia e dar uma revisada no currículo. Esse é o que eu uso para pedir emprego. Não era para esse tipo de evento. Mas da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Bem, eu antes de mais nada quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Agradeço muito o convite do César, sei que o Mário e o Danilo estiveram envolvidos nisso, o Marco Tadeu em particular, que não perde a oportunidade de me provocar a fazer comentários a respeito deste tema, que de fato é bastante interessante, cativante, e que faz com que eu esteja aqui hoje não como secretário de Estado. Eu estou aqui como missionário. E me coloquei na condição de missionário dessa causa. A gente anda o Brasil inteiro, eu estive no Mato Grosso semana passada, em Porto Velho na semana retrasada, fazendo esse trabalho do norte ao sul do país. Porque este assunto está começando a tirar pessoas da zona de conforto. E lideranças, sempre lideranças. Eu gostei muito do comentário feito aqui pelo prefeito Anderson, porque de fato existe uma diferença grande entre o que está acontecendo aqui na nossa região, e sem dúvida Maringá é um ponto fora da curva, como Toledo também é um ponto fora da curva, e acho até que mais fora da curva do que Maringá, pela sua dimensão ser menor e pelos impactos serem maiores. Então, proporcionalmente, Toledo tem uma posição de destaque muito especial, e toda a região que tem sido pioneira e tem sido uma referência. O fato de vocês terem organizado aqui, além do conselho do município, terem entrado no modelo do Oeste de Desenvolvimento, que é um modelo pioneiro, novo, está contagiando muita gente aí pelo Brasil afora, isso, sem dúvida, é muito importante. Vocês acham que informação e conhecimento vale dinheiro? Tem valor isso? Pois é, a coisa interessante é que quando a gente compartilha dinheiro, a gente fica mais pobre. Enriquece os outros e fica mais pobre. Mas quando a gente compartilha conhecimento, a gente enriquece todo mundo e não perde absolutamente nada. Então, compartilhar conhecimento é obrigação. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências aqui, algumas provocações sobre esse processo, inclusive comentando antecipadamente, até por conta do que o prefeito Anderson colocou, para a gente estruturar esse tipo de conselho,
nós precisamos lembrar de algumas coisas fundamentais. A primeira coisa, por mais que a proposta de parceria com o poder público estabeleça uma relação muitas vezes questionada por alguns elementos da sociedade, principalmente políticos, a prefeitura, sem dúvida alguma, tem uma responsabilidade social maior do que a econômica. Não há dúvida a respeito disso. O papel da prefeitura é usar o orçamento público para atender aqueles que precisam mais, e não de maneira igualitária a toda a sociedade. Tem pessoas que não precisam da saúde pública, que não precisam de escola pública, que não precisam de programa habitacional público. Então, a gente precisa considerar que a prefeitura tem a obrigação de usar os recursos para as pessoas que precisam mais do poder público. Porém, isso não tira da prefeitura a responsabilidade de olhar com prioridade, olha como é que as coisas são contraditórias às vezes, né? Com prioridade o desenvolvimento econômico. Por uma razão muito simples. O dinheiro para fazer o social vem da vitalidade econômica. Se não tiver riqueza no município, não tem dinheiro para o social. Então a prioridade social, ela desaparece se você não dá o respaldo e alavanca e prioridade para o desenvolvimento econômico. Então, toda vez que a gente for tratar desse assunto, nós não podemos ter medo nem vergonha de provocar a prefeitura a priorizar o desenvolvimento econômico. Porque é isso que dará sustentabilidade aos programas sociais. Uma cidade que vai mal economicamente, não tem como a prefeitura fazer milagre, gente. Não existe isso. Então, esse é o primeiro ponto para a gente considerar. O segundo ponto é que este tipo de conselho que nós estamos tratando aqui deveria estar sempre focado no futuro. Se a gente tiver um conselho de desenvolvimento econômico no molde daquilo que nós estamos discutindo aqui, pensando nos problemas atuais, nós vamos entrar em conflito indiscutivelmente. Infelizmente, não tem outra saída. Nós vamos trombar com outros conselhos. Conselhos de controle social, inclusive, que são estipulados por leis, são constitucionais, que têm poder, alguns deles até deliberativo, que não é o caso do Conselho de Desenvolvimento Econômico, ele não é deliberativo, mas nós podemos correr o risco de trombar. E isso é muito ruim, porque você começa a ter problemas, isso aí está cheio disso no Brasil inteiro. Vaidade é um troço complicado. As pessoas acharem que estão perdendo espaço para outro que está entrando aqui agora, ocupando aquilo que deveria ser minha responsabilidade. Eu estou respaldado pela Constituição. Então, nós deveríamos considerar que esses conselhos deveriam olhar para frente, olhar no futuro. Até porque o futuro não é objeto natural da gestão pública. A gestão pública é quase que obrigada a se compartimentar em 4 em 4 anos. É quase que uma obrigação. Se um prefeito quiser discutir com a população, eu fui prefeito 8 anos, eu posso afirmar isso para vocês, não é uma ideia, não é o que eu acho, é o que eu afirmo que é. Se o prefeito achar que vai conversar com o cidadão sobre o futuro, ele está redondamente enganado. O cidadão só procura o prefeito para falar do passado, não do futuro. É porque o asfalto já devia estar no meu bairro e não está. É porque a vaga na creche já devia estar lá, meu filho já nasceu e não está. O médico devia estar no posto e também não está, é assim como o remédio. E a casa que eu estou precisando que ainda não foi construída. Então, a prefeitura está sempre devendo. O cidadão vem falar com a gente olhando no retrovisor, porque ele está precisando de coisas que ainda não foram feitas. Não tem espaço para o prefeito falar com o cidadão sobre 10 anos na frente. Ele não está interessado nisso, ele quer saber do ontem, que ainda não foi atendido. Então, alguém tem que pensar na frente. E nós vamos mostrar exatamente por que isso é necessário. Alguém tem que ser provocado e estimulado a olhar lá na frente para onde nós estamos indo. A gente não pode dirigir o carro o tempo todo olhando no retrovisor. Tem um para-brisa enorme, muito maior do que o retrovisor, para ser encarado. E o poder público naturalmente não faz isso. Não porque não quer, é porque as pressões e as demandas o obrigam a tentar resolver o para trás. Então, isso é uma realidade, a gente tem que compreender essa realidade, entender isso e trabalhar com essa realidade a nosso favor. Então, é muito importante esse aspecto, que esses conselhos tenham uma visão lá na frente. E pensar 20 anos na frente não é problema não, viu? A gente vai mostrar aqui exatamente por que isso é essencial e fundamental para que as coisas aconteçam no presente. O outro comentário que eu faria, baseado no que o prefeito pôs, é que é fundamental a participação nesses conselhos da academia. A academia, teoricamente,
é o ambiente do pensamento, né? É o desenvolvedor de conhecimento, é o transformador de informação em algo que seja concreto, que se transforme efetivamente em instrumentos alavancadores de desenvolvimento, seja ele social ou econômico. Mas nós temos um problema seríssimo, mas gravíssimo, por parte da sociedade e particularmente do poder público. Aí eu não estou me referindo só à prefeitura, estou falando em nome do governo do Estado. A governadora, inclusive, determinou que a gente fizesse, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as prioridades que ela assumiu para esse curto espaço de tempo que ela está comandando o Paraná, mas uma das coisas que ela determinou de imediato, investir mais 25 milhões de reais. Isso significa dobrar o recurso do Fundo Paraná para pesquisa e inovação. Dobrar. Nós tínhamos 2% do Fundo Paraná, caiu para 1,5%, depois caiu para 1%, depois caiu para 0,5%, e agora ela está dobrando aquilo que a Fundação Araucária tem para investir em bolsas e projetos de pesquisa. Porém, tem um senão nessa história. Esses 25 milhões a mais serão aplicados exclusivamente, presta atenção nisso, exclusivamente, para pesquisas que resolvam problemas do poder público. Não é aquilo que o cientista pesquisador da universidade quer fazer, não é o projeto que ele bolou, não é aquilo que ele está imaginando, é aquilo que o poder público precisa que seja resolvido e que a academia tem condição de resolver. E aí, prefeito, não é só poder público, nós não estamos falando exclusivamente de poder público estadual, nós estamos falando de poder público em geral. Situações que nós vivemos e precisamos de respostas para poder tornar o governo mais efetivo e não temos instrumentos, não temos gente, não temos tempo para fazer. Mas as academias podem fazer, e sem falar nas nossas, né, do Estado, que pertencem, que são pagas por nós, são custeadas por nós, que poderiam estar desenvolvendo pesquisas que são úteis para a gente. E nesse assunto que nós estamos discutindo aqui, desenvolvimento econômico, tem tanta coisa para a gente levantar. Tem tanta informação que a gente precisa. Toda decisão depende de informação. Prefeito, governador, gestor, toma decisão o dia inteiro. É o dia todo tomando decisão. Vem coisa na mesa da gente, tem que decidir se faz, se não faz, se vai por aqui, se vai por ali. Toda informação depende toda decisão depende de informação. Quanto melhor a sua informação, quanto mais confiável, quanto mais quantidade de informação, melhor vai ser a sua decisão. Então, nós precisamos de informação. E às vezes o prefeito carece. Às vezes vem um processo para a gente tomar uma decisão, mas isso aqui, não, isso eu não sei, isso aqui também não sei. Mas aí a gente vai na escura, né? vai no feeling. Não precisa ser assim, não deve ser assim. Gente, você vai comprar um carro usado, você quer informação, se ele foi batido, como é que está a situação, se ele tem multa, não é isso. Para depois você decidir se compra ou não compra. Lembra do casamento do Ronaldinho com aquela modelo? A festa lá em Paris, no castelo, durou um mês. Falta de informação. Não, mas é verdade, gente. É verdade. Foi descobrir as coisas depois, aí já era. Né? Então, decisão tomada sem informação não dá certo. Então, a academia pode levantar informações importantes e relevantes para a gente e nós teremos recursos para isso. Mas precisamos demandar. Quais são as informações que nós queremos que a academia forneça? Isso será transformado em edital, os editais serão publicados e aí os professores, os alunos que querem bolsas para pesquisar aquilo, poderão se habilitar. E a gente vai ter condição de viabilizar isso. Mas tem que definir a demanda, e isso é muito complicado. Muitas vezes a pergunta é mais importante do que a resposta. Então, saber fazer a pergunta é fundamental e eu queria já provocar vocês em relação a este assunto. Principalmente, indicadores. Se a gente vai discutir aqui desenvolvimento econômico, como que nós vamos saber se deu certo? Como que nós vamos saber se as decisões, os projetos, as propostas que o Conselho está apresentando para a Prefeitura e para a sociedade, como que nós vamos saber se realmente aquilo está produzindo o que a gente queria? Tem que ter indicador, você tem que ter como medir. Se você não tem como medir, então você nunca vai saber se a decisão tomada está efetivamente correta.
Quais são os indicadores? Como elaborar esses indicadores? De que maneira você pode construir indicadores que sejam aplicados a outras regiões para que você possa comparar? Isso a academia pode fazer para nós. Isso ela pode desenvolver. E não só desenvolver, como acompanhar depois. Então a gente precisa tomar esses cuidados para que efetivamente aquilo que está se discutindo aqui, está se propondo, funcione. Eu queria só colocar para vocês o seguinte. Se ligar fica mais fácil de fazer funcionar sempre. Vamos definir algumas coisas? Eu já vi que saiu da minha composição normal, mas espero que dê certo. O que é conselho? Segundo o dicionário, é uma assembleia, uma reunião, um comitê, é um grupo de pessoas que é composto de conselheiros. E o que são conselheiros? Mentores, gurus, guias. Portanto, é muito importante, quando a gente for falar de conselho, que quem vai compor o conselho tenha capacidade, competência, experiência para aconselhar. Muitas vezes, pessoas compõem conselhos com outras intenções, principalmente os conselhos de controle social, né, Tito? Você está acostumado com isso? O cara quer entrar no conselho para ser candidato a vereador, é a plataforma dele. Então, ele vai discutir ali questões muito mais populistas e não está qualificado a dar conselho para ajudar a resolver os problemas daquela situação. Em terceiro lugar, aconselhar é isso, é encaminhar, advertir, orientar. Então, se a gente está falando aqui de Conselho de Desenvolvimento Econômico, é muito importante que a gente componha este conselho com este entendimento. A partir eu estou dizendo isso porque eu já vi muito conselho que não tem esse tipo de preocupação, e aí as coisas na sequência já não dão certo. As diretrizes para o desenvolvimento econômico, elas têm que ser feitas a partir de alguma coisa. É muito comum que empresas, quando fazem planejamento estratégico para seu crescimento, desenvolvimento, para aumentar o seu market share, elas trabalhem com metodologia SWOT. O que é isso? Quais são meus pontos fortes, meus diferenciais de competitividade? Quais são meus pontos fracos? Quais são as oportunidades que o ambiente externo me oferece e quais são as ameaças que eu estou sujeito, que estão fora da minha governabilidade? Se nós analisarmos tudo isso, teoricamente, conseguiremos elaborar um plano para que efetivamente o resultado seja o crescimento, seja o desenvolvimento. Por que as prefeituras não fazem isso? Por que aliás, a prefeitura não? Por que as cidades não fazem isso para as cidades? Cidades concorrem, estados concorrem. Tem cidade concorrendo para ver se atrai uma determinada empresa que está vindo se instalar no estado e cada uma se apresenta com as suas características. Então, por que a gente não desenvolve planejamento estratégico considerando esses componentes? Alguém precisa fazer isso. E o que a gente aprendeu lá em Maringá, depois tem um monte de gente em Maringá aqui para explicar isso, é que não é a prefeitura que deve fazer isso. Porque a prefeitura é contaminada. Quando vai identificar pontos fracos, por exemplo, ela quer botar um carimbo de culpa em alguém. Em vez de analisar de maneira fria e objetiva que isso é um problema da cidade, quer sempre acabar orientando que alguém foi responsável por esse problema. E quando está tratando os pontos fortes, quer trazer para si o mérito. Então, não é muito, digamos, legítimo esse processo. Mas a sociedade civil pode e deve fazer isso. Mas a gente tem que considerar o seguinte: hoje a classe política está tão destiorada, como diz o caboclo lá no Amazonas, né? Nós perdemos a confiança nos políticos. Mas nós precisamos fazer parcerias. Parceria é sociedade. Você faz sociedade com alguém que você não confia? Quem faria uma sociedade com alguém que não confia? Não faz, né? Dá para confiar nos políticos? Como é que a gente faz a sociedade, então? Aí temos um problema, gente. Porque se nós estamos falando aqui, e isso aqui está na essência da programação de vocês, de um trabalho conjunto do Conselho, da sociedade representada no Conselho com o poder público, é uma sociedade. Não tem outro jeito, é uma sociedade. E se você não faz sociedade com quem não confia, você precisa começar a exercitar a confiança. E ela precisa ser dos dois lados, não é só da sociedade organizada em relação aos políticos, que são os gestores, mas os políticos também precisam confiar que empoderar a sociedade não vai prejudicá-lo.
Ele não será penalizado por dar poder à sociedade, por submeter determinadas decisões da prefeitura àquilo que a sociedade quer e não o que ele gostaria de fazer. Então, esse processo de construção de confiança, ele tem que partir dos dois lados. De um lado só não adianta. Eu estou cansado de ver no Brasil inteiro situações da sociedade se organizar como vocês estão mobilizados aqui, tentar montar um conselho e o prefeito bota o pezão em cima, diz, não, negativo, ô louco. Se der essa colher de chá para esse povo aí, eles ficam fortes demais, e aí como é que eu faço? Quando nós montamos o conselho em Goiânia, foi a nossa primeira experiência numa cidade grande, 1 milhão de habitantes, a sociedade estava brigando com o prefeito. Um pau danado. O prefeito estava com 8% de aprovação. Imagina a situação. Uma briga terrível. E aí, a gente tentando montar o conselho e a prefeitura, evidentemente, retraída nesse processo, porque com medo que a sociedade estivesse fazendo aquilo exatamente por causa do desentendimento entre eles. Aí nós fomos conversar com o prefeito, ele era conhecido meu, eu era prefeito na época. Nós fomos conversar com ele e eu disse assim, Paulo, essa é a situação, está aqui o resultado de Maringá, está aqui a situação toda, é um excelente movimento em favor da cidade. Então, você precisa ajudar. Você não pode permitir que as coisas não aconteçam por culpa do poder público. Depois de convencido, ele virou para mim e falou assim, tá bom, o que eu preciso fazer? Tem que investir, tem que botar dinheiro, como é que é? Eu falei assim, não, a única coisa que você precisa fazer é o seguinte, não atrapalha. Só isso, mais nada. Não atrapalha, deixa o pessoal trabalhar. Você não precisa ter medo disso, porque o objetivo deles é trabalhar com a prefeitura e não contra a prefeitura, pensando no desenvolvimento da cidade. Mas se o prefeito tiver receio, se ele tiver medo, aí a parceria não acontece. E sem essa parceria, gente, nós estamos falando de teoria aqui, não vai virar nada de concreto, não vira prática. Então, vamos considerar que hoje as responsabilidades públicas e privadas estão desequilibradas. Vocês concordam comigo? Agora, quem está no prato mais baixo? Para pensar primeiro. Vamos pensar primeiro. Quem é que está no prato mais baixo e quem é que está no prato mais leve? A verdade dos fatos é que nós deveríamos trabalhar para o equilíbrio. E muitas vezes o equilíbrio pressupõe investimentos que a sociedade precisa, que sejam feitos até no contexto do desenvolvimento econômico. E esses investimentos precisam de recursos que a prefeitura muitas vezes não tem, e às vezes não tem porque o caixa da prefeitura não está sendo alimentado pela própria sociedade. E eu estou cansado de ver, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é todo dia, tem fila de prefeito lá. Prefeitos que vêm pedir mais recursos do governo estadual, do governo federal, vêm pedir o equilíbrio do pacto federativo. E aí eu pergunto para o prefeito, como está a tua receita própria? O seu IPTU, o seu ISS? Ih, está mal. Aí eu falei, então, desculpa. Você vem pedir para a gente dar dinheiro para você quando o seu dever de casa, que é sua obrigação, você não faz. É sua obrigação. É a sua receita. Então, aí essa história precisa ser analisada. E, mais uma vez, a gente, ao analisar isso, precisa ter frieza de entender que há obrigatoriedade de um equilíbrio. E uma das coisas que aconteceu em Maringá, e não tenho visto acontecer com muita frequência em outras cidades, é que lá atrás, quando se criou o Repensando Maringá, que deu origem ao CODEM, pouco tempo depois, a mesma sociedade civil organizada criou um negócio chamado SER, Sociedade Eticamente Responsável. É uma ONG. Essa ONG é bancada pelos empresários. Não tem dinheiro do poder público, é bancada por empresários. Mas você sabe qual é a missão da SER? Educação fiscal. Pensa bem, é uma ONG bancada por empresários que tem como objetivo ensinar as pessoas a pagar imposto. Já viram disso? Legal, né? Empresário meter a mão no bolso todo mês para bancar uma ONG cujo objetivo é ensinar a pagar imposto. Por que os empresários fazem isso? E faz muitos anos já, tem o quê? Uns quase 20 anos que tem isso, né? Por que empresários fazem isso? Porque eles mobilizam a cidade inteira, as escolas, criam peça de teatro para falar desse negócio. Essa peça andou pelo Brasil inteiro, acho que até veio aqui em Toledo também. Por que os empresários fazem isso? Porque o empresário que só nega
ele promove uma concorrência desleal com quem sabe que se zerar o caixa da prefeitura, o negócio dele está comprometido. Uma empresa não vai conseguir ser bem sucedida num ambiente ruim, num ambiente de pobreza, de miséria, de criminalidade. Não vai dar certo, onde a prefeitura não tem dinheiro para investir em capacitação de mão de obra para meu negócio. Eu vou ter que tirar do meu bolso para capacitar, porque a prefeitura não tem como fazer. Então essa lógica é de que a prefeitura precisa do recurso. E nós vamos precisar fazer isso ensinando as pessoas a fazer a diferença entre quem paga e quem não paga imposto, quem assume e quem não assume responsabilidade coletiva. Muito bem, a sociedade eticamente responsável foi o primeiro passo, colocou dinheiro no caixa da prefeitura. 7 anos depois que ela tinha começado a fazer esse trabalho, já com resultados importantes, eles foram lá na prefeitura, eu era prefeito de plantão na época, 3º mês de mandato, bateram na minha porta e disseram assim, ó, você admite que a sociedade coloca dinheiro no caixa da prefeitura através do nosso trabalho? Eu falei, claro que eu admito. Eu falei, então agora nós queremos pedir autorização sua para criar um observatório social, porque nós queremos saber como que você gasta o dinheiro que nós colocamos no teu caixa. Dá para fazer parceria? Dá para você abrir a oportunidade para a gente participar de todas as licitações, de todas as entregas de produto, de acompanhar todo o mecanismo que a prefeitura usa para gastar o nosso dinheiro. Então, depois de ter feito o dever de casa, de botar o dinheiro no caixa, não tinha como a prefeitura falar não para eles. Claro que pode. E foi assim que nasceu o Observatório Social. Então, gente, esse equilíbrio precisa ser trabalhado dos dois lados. Vi aqui falar de Conselho de Desenvolvimento Econômico, propor para o prefeito, sem levar em consideração que isso vai ter custo, vocês vão pagar essa conta, aí não vai funcionar. Nós temos que estar preparados para assinar cheque. Gastar tempo, investir realmente no desenvolvimento desse mecanismo. O que é mais fácil, gente? Fala a verdade, honestamente, pensa nisso aí. O que é mais fácil? O político abrir mão do poder decisório empoderando a sociedade? Ou a sociedade organizada assumir responsabilidades coletivas? Não é tão fácil responder essa pergunta não, viu? Honestamente, sinceramente, não dá para ir botando o X em qualquer lugar, não. Eu estou para dizer para vocês que o mais fácil é a primeira. É mais fácil o político estar disposto a abrir mão do seu poder do que a sociedade se organizar e assumir responsabilidades que estão fora da sua empresa, estão fora do seu negócio, estão fora da sua família, trabalhar, investir, gastar dinheiro para ajudar os outros, inclusive os concorrentes. Então, dentro desse quadro, a gente precisa considerar que esse modelo que nós estamos discutindo aqui, ele é maravilhoso, mas tem custo. Tem que investir para você poder receber de volta com lucro, e é um bom lucro, mas você tem que investir. Tem que botar o dinheiro na frente. Temos grandes desafios pela frente, e esses desafios que provocam a gente. Afinal de contas, o primeiro desafio é esse. Nós vamos ser protagonistas do futuro, ou nós vamos ser reféns do futuro? O futuro virá de qualquer jeito, mas ele vai nos criar problemas, porque nós não temos controle sobre o que acontece. Futuro, eu sei lá o que é, não sou adivinho, não sou cartomante, não sei o que vem pela frente. Ou será que eu vou ser protagonista? Eu vou desenhar o futuro. Nós vamos decidir como que a gente quer que o futuro seja, porque afinal de contas todos nós sabemos que o futuro pode ser criado. A melhor maneira de você prever é começar a tomar decisões hoje que vão formatar o que virá pela frente. Mas eu queria provocar vocês para pensar algumas coisas que não são muito comuns, mesmo nos conselhos de desenvolvimento que a gente está tratando. O mundo inteiro passou 4 anos discutindo objetivos a serem alcançados pelo planeta para que a gente possa caminhar na direção do desenvolvimento sustentável. Ou seja, esse crescimento que vocês estão se propondo a trazer para a sua cidade, para a sua região, que ele seja constante, permanente. Que aquilo que a gente vai conquistar para nós hoje possa servir também para as gerações que vêm depois da gente. Então, para isso, o mundo se mobilizou e criou os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Primeira coisa, tudo que a gente vier propor, a gente devia pegar um selinho desse e carimbar no projeto. Quer dizer, esse projeto aqui está contribuindo para a gente alcançar esse objetivo. Não custa nada para nós, mas vai nos ajudar a manter o foco. Vai nos ajudar a trabalhar de forma conjunta e convergente. Habitat 3,
que é exatamente a conferência do aglomerado urbano das cidades, estabeleceu algumas propostas para a nova agenda urbana. De novo, a gente devia verificar como que nossas propostas estão convergindo para aquilo que a Habitat 3 se propôs a fazer. Sabe por quê? Esses projetos da ONU, eles acabam identificando fontes de recurso, seja recurso financeiro ou até recursos humanos, apoio de pessoas que têm mais experiência, que podem contribuir para a gente, acelerando o nosso processo. Não precisa ficar quebrando a cabeça e tropeçando, porque tem pessoas que já tropeçaram e estão querendo te dizer, não vai por aqui não, aqui você vai perder tempo. Então, alinhar com esses conceitos é muito interessante, da mesma forma como alinhar com a Agenda 2030, o Acordo de Paris, que diz respeito às nossas mudanças climáticas, e isso, desconsiderar isso pode ser fatal. Mesmo para uma cidade que não tem um rio passando no meio, que pode encher e pode causar um monte de desabrigado, que não tem montanha que pode desabar em cima das pessoas, que é o caso de Toledo, Maringá, mesmo assim, nós vivemos da agricultura. E a agricultura é a atividade econômica mais vulnerável às mudanças climáticas que existe no planeta Terra. Então a gente não pode brincar com essas coisas. Isso é muito, muito, muito sério. A COP22 destaca, por exemplo, a importância das cidades na implementação do Acordo de Paris. As cidades têm 3% da superfície do planeta, mas respondem por 75% das emissões de gases de efeito estufa que provocam as mudanças climáticas. Isso está dentro da cidade. Então a nossa responsabilidade é muito grande. O Brasil assumiu compromissos aí de redução dos gases de efeito estufa para que a gente possa ter um planeta habitável. Quanto desse compromisso de redução é responsabilidade da cidade de Toledo e da região oeste do Paraná? Como é que a gente quantifica isso? Mas eu posso falar para vocês uma coisa com toda a segurança. Se a gente não quantificar em todas as cidades do Brasil, em todas as regiões, em todos os estados, não vai acontecer. Só isso. Não é o governo federal que vai fazer isso de cima para baixo. Se nós não assumirmos a nossa parcela, identificarmos o que eu tenho que fazer para contribuir com isso, não vai acontecer. E aí a gente vai ter situações muito mais complicadas. O Paraná, felizmente, é um estado diferente do resto do país. Os recursos do governo do estado só são direcionados para cidades que têm plano diretor. E é por isso que nós temos, dos 399 municípios, 384 com plano diretor existente, 16 em execução, e só um que não tem. Ainda. Mas isso é uma forma do governo do estado, junto com as gestões municipais, colaborarem para que a gente pense para frente, que a gente planeje para frente. E como o foco aqui da nossa conversa era como que a política estadual se alinha com essa ideia dos conselhos de desenvolvimento, eu queria mostrar para vocês algumas ferramentas. Isso aqui, a governadora determinou que a gente coloque em operação imediatamente. É uma ferramenta de planejamento que pode ser muito útil para as câmaras técnicas dos conselhos de desenvolvimento. Nós temos hoje um mecanismo, uma ferramenta de tecnologia fantástica, que pode nos ajudar a fazer planejamento de muitas coisas. Por exemplo, eu posso nessa ferramenta selecionar, para fazer uma política pública estadual, os municípios do Paraná que têm menos de 20 mil habitantes, cuja malha urbana viária tem menos da metade asfaltada. E a ferramenta me diz exatamente onde estão esses municípios. São os municípios com menos condições financeiras e com mais necessidade transformadora. O asfalto transforma a vida das pessoas. Aqui eu posso desenvolver uma política pública focada nisso, que tem um impacto transformador muito grande. Mas a gente pode ir direto para o município. Por exemplo, o prefeito, Anderson, pode entrar na ferramenta, selecionar um bairro que não tem asfalto, ele seleciona essas ruas e com um clique, o sistema já vai dizer para ele, se você quiser asfaltar, vai custar mais ou menos tanto. Se você quiser colocar pedra irregular, vai custar tanto. Se você quiser colocar bloquetes, vai custar tanto. Você compara isso com a sua capacidade de endividamento e sabe se você consegue resolver o problema daquele bairro pedindo um recurso lá do governo do estado, um financiamento para resolver o problema. Mas é online. Quando eu fui prefeito, eu tinha 13 bairros para asfaltar na cidade, eu tinha que mandar um engenheiro lá, medir rua por rua, verificar como é que estava a situação, depois fazer um cálculo estimativo para algumas semanas depois eu ter uma ideia de mais ou menos quanto ia custar e quanto dinheiro ia precisar. Hoje é um clique e está automático.
Nós temos várias camadas de informação sobre equipamentos sociais, educacionais, de saúde, de segurança do Paraná inteiro, todos os 399 municípios. A gente pode identificar, por exemplo, onde estão esses equipamentos urbanos. Aqui é um exemplo. Essa cidade aqui, cada esfera azul dessa aqui é uma creche. É a creche com o seu endereço e a área de influência da creche, que é, de acordo com a regra constituída pelo Ministério da Educação, quantos metros da creche é a população prioritária para atendimento. A gente olhando para essa fotografia, só olhar para a fotografia, a gente percebe que tem uma região aqui que não tem nenhuma creche, outra que não tem creche e outra que não tem creche. Se a gente selecionar essa região, eu vou saber exatamente qual é a população dessa região. O fato de não ter uma creche aqui não quer dizer que está errado. De repente eu posso ter uma zona muito rica da cidade em que aquela população não é usuária de creche pública. Então não tem nada errado. Como eu posso ter uma outra região aqui que seja uma área industrial. Eu não preciso de uma creche numa área industrial. Mas o prefeito pode olhar isso sem precisar perguntar nada para a secretária de Educação. Ele tem tudo na mão. Pode chamar a secretaria de Educação para discutir depois o que fazer onde é realmente necessário. Mas isso para a gente discutir com o vereador, que às vezes vem propor soluções e equipamentos, para a gente discutir com a liderança da comunidade, com o presidente de associação de bairro. Aqui você tem todos os equipamentos públicos, delegacia, posto de saúde, UPA, o que você quiser. Está tudo alimentado no sistema. Dá para a gente trabalhar com zoneamento para o desenvolvimento econômico, isso é fundamental. Você pode entrar em um terreno específico de qualquer cidade e saber o que é que o zoneamento permite. Você pode botar uma padaria lá, qual é o afastamento, o grau de permeabilidade, quantos andares dá para fazer, tudo num toque. Desde que esses dados tenham sido fornecidos para a gente, evidentemente. Tem prefeitura que ainda não forneceu tudo. Alguma coisa nós temos dos 399 municípios, mas ainda está faltando algumas informações. Mas imagine o poder que um Conselho de Desenvolvimento Econômico terá ao acessar esta ferramenta e poder discutir as suas necessidades. Isso aqui é open data, aberto para qualquer cidadão. Não precisa ser prefeito para usar isso. Os membros do Conselho das Câmaras Técnicas poderão ter acesso a essas informações. Poderão trabalhar, por exemplo, com vulnerabilidade a mudanças climáticas. Você pega uma cidade que está cortada por um rio e você vai saber exatamente em que regiões da cidade existe vulnerabilidade de alagamento. É óbvio que você não vai querer botar uma empresa no vermelho, né? Não nesse vermelho. Nem no outro vermelho. No vermelho do caixa, muito menos. Mas aqui não interessa você colocar uma empresa. Mesmo que você tenha o terreno. Então, existem informações importantes que a gente precisa considerar. E tem alguns desafios fantásticos. Por exemplo, o que vai acontecer com o futuro, com a economia digital daqui para frente? Tem muitos dados importantíssimos, gente, que nós precisamos considerar, que são fundamentais para a decisão, principalmente quem está olhando para o futuro. Tem várias informações aqui extraordinárias. Por exemplo, 90% da população vai ter acesso à internet. Isso significa que a maneira das pessoas fazerem as coisas tende a mudar. Muito mais gente vai fazer compra no supermercado pela internet, não do que fisicamente, mas eu quero dizer, vai haver um crescimento desse tipo de coisa. Nós vamos ter uma situação aqui, por exemplo, de que 5% dos produtos de consumo estarão disponíveis para impressora em 3D. Quer saber de uma coisa interessante? Aqui nós não temos essa situação no Paraná, mas eu fico imaginando, né, o que acontece. Hoje tem um aplicativo no celular que você escaneia o seu pé, escolhe o sapato, manda para uma copiadora que tem uma impressora 3D e ele imprime o sapato para você. Do tamanho do seu pé. No modelo que você quer. Você pega uma cidade como Franca, como Americana, como São Leopoldo, Novo Hamburgo, que depende da indústria calçadista, e fala para mim em 20 anos o que acontece com eles. Se eles simplesmente não pensarem para frente, se eles não olharem para frente, o que acontece com eles? Quem vai estar pensando nisso? Quem vai estar discutindo isso? Quem vai estar debatendo essas questões junto com a academia e analisando esses componentes? Economia circular, terceira revolução industrial, a indústria 4D, benefícios do home office. Desculpa, gente, ele não pode fazer de conta que não sabe disso. Está aí, ó.
Em 2020, quase 90% das corporações, olha o dado, isso aqui é Brasil, tá? Quase 90% das corporações devem oferecer aos funcionários alguma modalidade de trabalho à distância. Será que não muito distante nós teremos tráfego aéreo dentro do município, dentro do perímetro urbano. E esses bichinhos têm que pousar em algum lugar. Então, como que a gente lida com isso? Nós estamos aí fazendo revisão de plano diretor e ninguém está discutindo essas coisas? Quer dizer, não vão ser atropelados por um negócio que está na imprensa, a gente já sabe. A Noruega está banindo em 2025 todos os carros movidos a combustível fóssil. A Suécia em 2030, a Holanda em 2030, a Alemanha e a Inglaterra em 2040. Não tem mais carro movido a combustível. Como é que as pessoas vão fazer então? É outro tipo de carro, é outro tipo de combustível. Nós não temos nada aqui. Nosso é 100%. Nossa economia inteira só tem um modal de transporte, que é justamente movido a combustível fóssil. Nós estamos atrasados, gente. Muito atrasados. Você não muda o modal de transporte de um país em 5 anos. E quem é que está discutindo isso? Nós assistimos a cena agora da greve dos caminhoneiros. Quando foi que vocês viram na televisão alguém falar em mudança de modal, em sair deixar de ser refém do modal rodoviário? Quem falou nisso? Quem discutiu isso? Ninguém. Então, vocês sabem o tamanho do prejuízo que isso causou aqui na sua cidade, na sua região. Vocês têm noção disso? Vocês têm ideia de calcular? Sabe de uma coisa? Nós fizemos uma conta esses dias. O prejuízo causado pela greve dos motoristas agora dava para ter construído a ferrovia Dourados-Paranaguá. Só para vocês terem uma ideia, o prejuízo causado dava para ter construído a ferrovia inteira. Essa que nós estamos com o edital na praça. E quantas vezes nós vamos pagar esse prejuízo? Quantas ferrovias nós vamos jogar no lixo? Passando aqui pela região de vocês. Está aí, ó. As montadoras, quem diria, recorrem ao transporte compartilhado. De olho no consumidor que não quer carro próprio, as montadoras estão apostando em serviço de compartilhamento de veículos no Brasil. O que significa isso aqui? Isso significa uma coisa bem simples, que elas vão parar de fabricar milhões de carros para fabricar milhares de carros. Porque o mesmo carro vai atender várias pessoas, em vez de cada um comprar o seu. Mas as montadoras já sabem disso e faz tempo que elas sabem. E elas estão se preparando para isso. Mas as cidades que têm indústria automobilística estão se preparando para isso também? Sabendo que vão perder emprego, que vão perder ICMS, que vão perder renda? Ou será que elas vão ser atropeladas de novo pelo caminhão que eu já sabia que estava vindo e não saiu da frente? Quem vai discutir isso? A prefeitura? Desculpa, gente, não tem técnico da prefeitura com capacitação para fazer isso. Os técnicos da prefeitura, vocês lembram? Eles estão preocupados com o retrovisor. Eles estão por aqui de serviço, olhando para trás. Quem vai fazer isso? Esse é o desafio da sociedade civil organizada. Esse é o desafio do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Essas são as provocações que vocês precisam sentir para começar a discutir esse assunto. A Veja publicou aí, a Exame publicou no ano passado, que com um pouco mais de 400 mil habitantes, Maringá foi eleita a primeira na lista das melhores cidades do Brasil. Indicadores, números. Não foi subjetividade, não é que alguém foi lá e achou, pô, que cidade linda, é muito legal morar aqui. Não é isso, não. Nós estamos falando de números. Isso aí caiu do céu? Não. Há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, a sociedade civil organizada definiu como é que ela queria a cidade 20 anos para frente. Nós só colhemos o que nós plantamos, só isso, nada mais. É simples assim. Até a população de lá não sabe que é assim. Mas quem está envolvido no CODEM há 20 anos, é o caso do Cuca, que é veterano, ele é bem mais velho do que vocês pensam. Mas ele está nisso há 20 anos, ele tinha até cabelo na época. 20 anos, gente, trabalhando no conselho voluntariamente, emprestando a sua experiência, a sua capacidade para ajudar a resolver problemas da cidade, a definir indicadores que a gente estabelece com antecedência. Antes do prefeito atual assumir, foi proposto para ele quais seriam os indicadores com que régua a gente, sociedade, iria medir o resultado da gestão dele. Então, aqui os indicadores que nós queremos em dezembro de 2020, quando terminar o seu mandato. Essa é a régua que nós vamos usar para medir o seu desempenho. Mas quem criou os indicadores, quem desenvolveu? A sociedade, não foi a prefeitura. Ela estabeleceu a régua. A cidade está preocupada
com o que nós queremos pela frente. E esse é o desafio do Peter Drucker. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. O que nós decidimos agora, ou o que é pior, o que a gente se omitir de decidir agora, é que vai formatar o nosso futuro. Então, eu agradeço a vocês a atenção, espero que de alguma forma tenha sido suficientemente provocativo para que vocês continuem nesse desafio. Ele é muito maior do que a gente pensa. Ele é muito mais amplo, mas também é muito mais estimulante, porque é isso que vai formatar o que nós queremos deixar para aqueles que vêm depois da gente. Obrigado.